Oi pessoal, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão assistindo esse vídeo, tanto pelo nosso canal no YouTube quanto pelo nosso grupo de medicina oriental no Facebook. Esse vídeo aqui, ele foi escolhido numa enquete que a gente fez no nosso grupo de medicina oriental. E o tema que foi escolhido na enquete pela maioria foi justamente sobre cura da depressão. Então eu queria que vocês tivessem bem em mente essa imagem aqui com a qual nós vamos abrir esse nosso vídeo. Uma imagem em preto e branco, né? Tons cinza, isso, assim, um negócio assim triste, né? E é desse jeito que a pessoa que está passando por um processo de depressão vê o mundo e se sente assim. E como é que a gente vai abordar, como é que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui para vocês? Todos que estão assistindo aqui esse vídeo, com toda certeza, conhecem alguém, ou mesmo você que está assistindo esse vídeo já pode ter passado por um processo depressivo. E nós queremos ser o mais abrangentes possível nesse vídeo aqui, que é quase que uma aula. Então nós vamos conversar, nós vamos tratar do tema depressão, a cura da depressão. Nós vamos conversar sobre 3 prismas. O primeiro prisma, medicina oriental. Como é que a medicina oriental ela enxerga o processo depressivo, fisiologia humana, como é que a gente pode tratar da depressão pensando de uma forma mais prática de acordo com a fisiologia humana. E a gente vai encerrar esse vídeo dando para vocês algumas ferramentas que a gente lida dentro de um processo de coach, porque para quem não sabe, eu também sou coach de saúde e bem-estar. Então o que a gente está fazendo aqui com vocês é dar para vocês meios para que vocês possam alcançar saúde. Então, muito bem, começando pelo prisma da medicina oriental. Em se tratando de medicina oriental, é muito importante que eu já adiante logo uma coisa aqui para vocês. Se você está assistindo aqui esse vídeo, se você veio através do nosso canal no YouTube, talvez você não entenda muito bem a abordagem que a gente dá, principalmente dentro do nosso grupo de medicina oriental, que é uma abordagem voltada, claro, dentro da medicina oriental. Então o que acontece? Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu vou falar aqui. Porém, tem algo que você deve levar em consideração, que o que eu vou tratar aqui com vocês naquilo que diz respeito à medicina oriental é estudado há mais de 5.000 anos, e são métodos que são usados nesses mais de 5.000 anos e que funcionam. Então o que é que eu aconselho a você? Que já a partir de agora limpe sua mente de qualquer conceito ou preconceito que você tenha, para que fique mais fácil de você receber o que a gente tem para lidar. Então o que acontece? Aqui a gente tem a imagem de como os chamados chakras eles são posicionados no corpo humano. Basicamente o que é isso? Os chakras eles são centros de energia. Então vamos imaginar assim, a energia que a gente trabalha dentro da acupuntura, a energia que a gente trabalha dentro do Aikido, se vocês são inscritos no canal, se vocês fazem parte do grupo de medicina oriental, vocês sabem que eu também sou professor de Aikido. E a energia que a gente trabalha dentro do Aikido é o Ki, energia vital. O mesmo tipo de energia que a gente trabalha dentro da acupuntura, no restabelecimento dessa energia para busca da saúde de quem a perdeu.
Essas rodas aqui que vocês estão vendo são justamente os chakras, que, como eles são centros de energia. Chakra em sânscrito significa justamente roda. Esses centros de energia, eles vão movimentar padrões de uma mesma energia. Vamos tratar aqui do Ki, né? Como a minha escola de acupuntura é a escola japonesa, então nós vamos lidar com termos eminentemente japoneses. Então, o Ki, ou energia vital, nesses chakras, ele apresenta-se em padrões diversos. É como se fosse assim, por exemplo, é como se você pegasse numa mesma fonte de água, você ligasse 7 mangueiras. E essas 7 mangueiras vão ter jatos diferentes. Por essas mangueiras, por essas 7 mangueiras, vai passar água do mesmo jeito. Porém, com intensidades e formatos diferentes por conta desse bico que vai diferenciar os diversos tipos de jatos. Então é mais ou menos isso aqui. Então o que é que acontece? A gente vai ter chakra básico, umbilical, o chakra do plexo, chakra cardíaco, laríngeo, frontal e o chakra da coroa. Os 3 chakras mais básicos, que é chakra básico, umbilical e do plexo, são chakras que movimentam energias, vamos dizer assim, mais fisicalizadas. Os 4 chakras seguintes, cardíaco, laríngeo, frontal e o chakra da coroa, são chakras que movimentam energias mais sutis. Então, o que é que isso tem a ver com o nosso estudo? Disse que a pessoa encontra-se em depressão quando esses 3 chakras básicos estão em dissonância com esses 4 chakras superiores aqui. Por que é que isso acontece? Quando existe uma discrepância entre aquilo que uma pessoa é e aquilo que ela deseja ser. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui bem básico. É muito comum pessoas que se encontram num estado aonde não estão satisfeitas com suas próprias vidas, elas começam a entrar em um processo depressivo. A pessoa que está numa atividade profissional que não lhe satisfaz. A pessoa que está num relacionamento que não lhe satisfaz. Enfim, quando existe uma discordância entre aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa vive e aquilo que ela almeja. Então, quando isso acontece, esses 7 chakras, eles encontram-se em desequilíbrio. É como se essa pessoa fosse 2. É como se esses 3 chakras aqui mais básicos formassem uma pessoa e esses 4 chakras aqui superiores formassem uma outra pessoa, uma segunda pessoa. E aí existe essa dissonância. Na parte da fisiologia e na parte de coach, a gente vai entender um pouquinho mais por que é que isso acontece e como é que a gente faz para resolver isso, tá bom? No trabalho da medicina oriental, o que é que a gente busca fazer? Fazer entrar em consonância os 3 chakras básicos, ou seja, como eu citei, básico, umbilical e de plexo, fazer com que eles entrem em sintonia entre si e entre os 4 superiores, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, ou da coroa. Vamos entender isso de uma maneira mais fisiológica, como é que isso acontece. O pessoal que já acompanha o nosso canal já deve, com toda certeza, ter se deparado com isso daqui. Esta sigla, cedo com S, que representa serotonina, o S, endorfina, o E, dopamina, o D e ocitocina, o O. O que é isso daqui? É o que é conhecido como os hormônios da felicidade. Se você tem problema na produção disso daqui, você vai ter problemas
E esses problemas vão progredir posteriormente para um processo depressivo. Para o próximo passo que nós vamos seguir, vocês vão ver que tem tudo a ver com isso daqui. Então parta logo desse princípio: hormônios da felicidade. Se o seu organismo tiver deficiência na produção disso daqui, tenha certeza, você é um sério candidato à depressão. E é com base nisso daqui que a gente vai entender como é que se resolve esse tipo de problema que é tão sério hoje em dia e que deve ser encarado por todos de uma forma muito séria. Nós poderíamos dar uma abordagem para tratar disso sob vários aspectos, mas o aspecto que a gente vai abordar aqui, na realidade, ele vai conseguir englobar muito daquilo que a gente precisa trabalhar. E o que é isso? É aquilo que eu chamo de o princípio dos três. A base de qualquer tratamento de depressão é isso daqui que vocês estão vendo na tela: vitamina D3, ômega 3 e vitamina B3, ou seja, o princípio dos três. Para vocês terem ideia como isso aqui é importante, isso aqui é usado também com muita eficácia no tratamento de esquizofrenia, para vocês terem ideia. Vocês vão ver que isso aqui não é muito complicado. Vitamina D3, eu já falei aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu falo longamente sobre vitamina D3. E nesse vídeo eu falo o seguinte, que vitamina D3 não é uma vitamina. Já se sabe que não é uma vitamina, é um hormônio. Só que criou-se o hábito de tratar como se fosse vitamina, coisa que não é. A chamada vitamina D3, ela é sintetizada na nossa pele, através de radiação solar. Tem gente que acabou ficando chateado comigo simplesmente porque eu falei a verdade. E que verdade é essa? É muito comum hoje em dia a gente achar que tudo se resolve com medicação. E esse é o problema. É difícil para as pessoas entenderem que a cura da maioria dos males que a gente conhece hoje em dia depende da gente mesmo, não depende de uma medicação, não depende de um remédio. Então, infelizmente, a realidade é o seguinte: como eu disse, a vitamina D3 ela é sintetizada na nossa pele através da radiação solar. Ponto. Então, a princípio, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Se você vai e faz um exame, e no exame dá que os seus níveis de vitamina D3 estão baixos, então parta logo do princípio que você não precisa estar indo numa farmácia de manipulação, ou onde quer que seja, para estar comprando vitamina D3, porque isso o seu organismo consegue produzir, consegue sintetizar. Existem casos, mais uma vez eu digo, prestem bem atenção no que eu vou explicar. Existem casos em que o organismo ele tem dificuldade na sintetização dessa vitamina. Então, nesses casos, o que é necessário? O que é importante? A suplementação. O grande problema é que tem pessoas que não se dispõem a colocar o pé para fora de casa para tomar sol e acha muito mais fácil estar comprando na farmácia. E esse não é o melhor caminho. E aí, eu vou entrar agora no que eu falei ainda há pouco, que é a nossa sigla, cedo. O que é que acontece? Vejam que coisa legal. Então, primeira coisa que a gente sabe, que para a gente ter saúde e conseguir sair de um processo depressivo, nós precisamos daqueles três, né? Vitamina D3, ômega 3, vitamina B3. O que foi que eu disse? Que o nosso corpo, ele sintetiza através da pele a vitamina D3.
pela radiação solar. O que é que acontece? É uma coisa muito simples. Você fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada. No nosso canal existe um vídeo falando sobre jejum intermitente, aonde eu falo sobre um pouquinho, muito superficialmente, sobre o aeróbio em jejum. Dentro do aeróbio em jejum tem uma estratégia metabólica que nós usamos, porque o aeróbio em jejum é uma estratégia metabólica, aonde essa estratégia metabólica ela serve, por exemplo, para fazer com que o seu organismo sintetize vitamina D3. E como é que é isso? Exemplo, você se acorda de manhã, em jejum, sem comer nada, ingerindo apenas água, e você vai fazer uma caminhada. E tem um protocolo certo para isso, e essa caminhada ela varia de 20 a 50 minutos. E aí, se você está preocupado apenas com uma parte da estratégia, você pode, por exemplo, fazer o aeróbio em jejum. Exemplo, uma esteira dentro da sua casa, uma bicicleta ergométrica dentro da sua casa. Mas se dentro do protocolo você estiver pensando na produção de vitamina D3, já isso não vai ter função. Porque para a sua pele sintetizar a vitamina D3 você vai precisar de radiação solar. Então você vai ter que caminhar na rua. O grande problema é que tem pessoas que também têm problema de fazer isso, de sair para fazer uma caminhada. E aí você diz assim, Paulo, mais. Tem uma pessoa que está dizendo para mim o seguinte, um dia desse. Minha avó dizia assim, você só ouve a pessoa até o ponto que ela diz mais. Do ponto que ela diz mais para frente, você não ouve mais. Eu conheci, alguns anos atrás, uma jovem que ela estava passando por um processo de saúde muito sério. E ela estava enferma sobre uma cama. Uma das coisas que ajudou ela a sentir-se melhor e a ter um fio de esperança a mais, sabe o que é que foi? Vejam, ela dependia dos outros para poder se locomover. Ela usava uma cadeira de rodas. Então, ela precisava de alguém para tirar ela da cama, colocar na cadeira e levar ela para tomar sol. Se uma pessoa que vivia incapacitada, que precisava de uma cadeira de rodas para se locomover, se essa pessoa tomava sol, você que está assistindo esse vídeo não tem razão, não tem desculpa para dizer que não tem condições de sair e fazer sua caminhada. Aí eu volto a dizer, existem casos em que é necessário a pessoa fazer suplementação com vitamina D3. Aí é necessário. Existem casos. Se você disser para mim que você já fez todo o protocolo, você tomar sol, você receber radiação solar, e ainda assim o seu organismo não conseguiu ajustar os níveis de vitamina D3, aí é outra coisa. Mas se você nem tentou, é complicado. Eu falei para vocês o seguinte, que cedo, serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina são os chamados hormônios da felicidade. Se o seu organismo não produz isso, você vai ter sérios problemas e, como eu disse, um sério candidato a desenvolver depressão. Quando você faz uma caminhada, como eu disse, mas além de uma caminhada, qualquer outro tipo de atividade física, o que é que vai acontecer? O seu corpo vai produzir endorfinas. Isso é natural, ou seja, é um passo que você está dando na direção da sua saúde e vencer o processo depressivo. Veja que coisa legal. Tá, mas tem uma outra coisa que eu falei, que são três. Eu só falei o primeiro, que é a vitamina D3. E o segundo,
ômega 3. De antemão, eu já vou avisando para vocês o seguinte, que essa é uma parte complicada. E por quê? Quando nós falamos em termos de nutrição, hoje em dia está muito difícil a gente conseguir, só com os alimentos, aquilo que o nosso organismo necessita em termos de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes. E é o caso do ômega 3 também. Ora, o que foi que eu disse? Que esses três aqui são necessários no tratamento da depressão. E o ômega 3, ele se enquadra nessa questão da baixa qualidade dos alimentos. Então, se você passa por um processo depressivo, obrigatoriamente você tem que fazer uso do ômega 3. Mas não ômega 3 apenas tendo como base a sua alimentação. Por exemplo, ingerir salmão. Mas o salmão é verdadeiro, que é difícil da gente encontrar hoje em dia. Hoje em dia o que a gente encontra é peixe criado em cativeiro com certo tipo de ração que deixa a pele dele semelhante à do salmão. Perdão, a carne dele semelhante à do salmão, quando na realidade não é salmão. Então é difícil a gente encontrar o ômega 3 hoje em dia. O que é que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link da Growth Suplementos. Na Growth vocês vão ter a oportunidade de encontrar ômega 3, vitamina B3 e também a vitamina D3, a vitamina D. Eu volto a dizer, vou reforçar, se você tem condições de tomar o seu banho de sol diariamente, através de uma caminhada, por exemplo, não tem necessidade de você estar suplementando com vitamina D3, a não ser que você seja um caso daqueles em que o seu organismo tem deficiência na fabricação, tá bom? Mas vocês podem encontrar no site da Growth esses três. Não estou sendo patrocinado pela Growth. Aquilo que é bom, a gente tem que ensinar. Então tem muitos alunos meus que fazem compra de suplementos na Growth. Sempre que eu vou fazer pedidos aqui para casa, para mim e para minha esposa, eu também estou fazendo pedidos para alguns dos meus alunos, que a gente junta e faz um pedido só. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem entrar no site da Growth e fazerem o pedido para vocês, que na minha opinião atualmente está entre os melhores produtos do mercado. E a vantagem é que você comprando da Growth, você compra diretamente da fábrica. Então os preços são diferenciados por causa disso. Porque você não tem a questão do lojista, não tem outras tantas questões de você pagar por funcionário, etc. Tal. Então assim, o preço ele é bem em conta e o produto é de excelente qualidade. Inclusive, se tiver algum aluno meu que está assistindo esse vídeo aqui, comente sobre a qualidade dos produtos da Growth, tá bom? Então, ômega 3. Vitamina B3. Olha só, isso é importante pra caramba. Qualquer pessoa que está passando por processo depressivo, obrigatoriamente tem que fazer uso do complexo B. Por que é que eu estou dizendo isso? Se você compra, por exemplo, um polivitamínico, um multivitamínico, no multivitamínico você não vai ter vitamina B3. Se você quiser fazer uso da vitamina B3, você tem que adquirir o complexo B. Então você vai entrar no site da Growth e vai procurar pelo complexo B. E nele vai estar contido a vitamina B3, que a gente necessita. Olha só, se você não está passando por processo depressivo, você não precisa fazer uso do complexo B, tranquilo. Mas você precisa, não passando por processo depressivo,
fazer uso do ômega 3 e estimular o seu organismo a sintetizar a vitamina D3. Isso aqui é muito simples. É muito simples. Eu já estou dizendo aqui para vocês, basicamente, aquilo que todo aquele que quer sair de um processo depressivo tem que fazer uso. Isso aqui é básico. Ah, poxa, eu não estou depressivo, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa estranha começando a acontecer comigo. Eu estou me sentindo assim meio para baixo e tal. Começa a fazer uso da vitamina B3. Então você já usa ômega 3, continua usando ômega 3. Continua fazendo tua caminhada para sintetizar a vitamina D3. Tem uma senhora que ela tem problemas articulares. Então o que é que ela faz? Como ela tem problemas articulares e é difícil para ela fazer caminhada, então o que ela faz? No prédio dela, ela toma sol. E o que foi que aconteceu? Os níveis de D3 dela começaram a subir. Antes da gente ir para adiante, eu queria fazer só uma ressalva. Não é muito fácil hoje em dia a gente encontrar a vitamina D3 que o nosso organismo precisa. No caso, o colicalciferol. Então é muito comum você chega numa farmácia e até mesmo algumas farmácias de manipulação. Você vai lá comprar D3 e em vez de colicalciferol, você está comprando ergocalciferol, que não é esse que o nosso organismo precisa. Então, nesse caso, você vai estar jogando dinheiro fora. Agora eu gostaria de conversar com vocês, me utilizando de dois princípios que nós trabalhamos quando nós fazemos um processo de coaching. E eu queria usar com vocês apenas esses dois princípios aqui: propósito e clareza. O que é que isso tem a ver com processo depressivo? O que é que isso tem a ver com cura de depressão? Hoje em dia a gente ouve muito as pessoas falarem em foco, foco, foco. E eu não gosto de falar nisso. Eu gosto de falar em objetivo. Eu vou explicar para vocês. Eu vou pegar o exemplo de um praticante de Aikido. Na semana passada eu estava conversando com os meus alunos que são faixa preta. E eu me dirigi a um deles e disse assim: imagine que você seja agora faixa marrom. A faixa marrom, para quem não sabe, é a última faixa antes da preta. E eu disse assim: imagine que você fosse agora faixa marrom. E eu perguntasse para você assim: qual o seu objetivo no Aikido? Como ele já é faixa preta, ele não diria o que muitas pessoas que são faixa marrom, mesmo de outras graduações, diriam. Normalmente as pessoas dizem assim: ah, o meu objetivo é ser faixa preta. E esse não deve ser o objetivo da gente. Por que é que eu estou dizendo isso? O teu objetivo tem que ter um propósito. Eu vou repetir. O teu objetivo tem que ter um propósito. Quando você diz assim: ah, o meu objetivo no Aikido é ser faixa preta, isso não é objetivo. Sabe por quê? Qual é o propósito de você ser faixa preta? Está entendendo? Então, se o seu objetivo é ser faixa preta, e quando você disse: e qual é o propósito de ser faixa preta? Então é porque ser faixa preta em si não é um propósito. Agora, se você diz assim, se eu pergunto e você diz: o meu objetivo no Aikido é tornar-me faixa preta para que eu possa compartilhar com as outras pessoas aquilo que eu aprendi do meu sensei, para que eu possa ajudar as pessoas a evoluírem e crescerem como eu cresci. Isso é um propósito. É por causa disso que tem muitas pessoas
que um belo dia na vida dão de cara com a depressão. Porque num determinado ponto elas percebem que o objetivo que elas buscavam não tem propósito. Exemplo. Anos atrás, eu conheci uma pessoa que estava no emprego público e ganhando bem. E essa pessoa começou a estudar para fazer um outro concurso. E eu disse assim, eu cheguei para essa pessoa e perguntei assim: por que você está fazendo esse outro concurso? E a pessoa respondeu o seguinte: porque eu vou ganhar mais. Vocês sabem como tem pessoas que materialmente falando tem tudo, mas são infelizes. O que faz com que a sua vida tenha sentido é o objetivo que você busca ter um propósito. O que é que eu costumo dizer para as pessoas? Que a minha vida profissional é divertida, é um divertimento para mim. Por quê? Eu faço o que eu amo. Eu amo fazer Aikido. Eu amo cuidar das pessoas com medicina oriental. Eu amo fazer Aikido porque eu vejo dia a dia as pessoas evoluindo, as pessoas melhorando. E como o Aikido ele não busca a competição, mas busca o crescimento seu e do próximo, isso é fantástico. A mesma coisa na medicina oriental. Chega uma pessoa com problema de saúde e com a evolução do tratamento você vê a pessoa ficando boa. Isso é muito divertido. A minha vida profissional para mim é divertida porque eu vejo as pessoas adquirindo felicidade. Eu vejo as pessoas evoluindo. Quando a sua vida tem um objetivo, mas esse objetivo não tem um propósito, chega um determinado momento que você percebe que a sua vida não tem sentido. E é nesse momento que você abre as portas da sua vida para a entrada da depressão. Eu não sei se todos vocês conhecem o Mário Sérgio Cortella. Eu, particularmente, eu gosto muito do que ele escreve. E tem uma coisa que ele fala que é o seguinte: você tem cansaço quando uma determinada atividade lhe exige bastante, mas é prazerosa. O estresse se instala quando aquilo que você faz lhe exige bastante, mas você não vê razão de fazê-lo. Então, veja que coisa interessante. Quantas pessoas você conhece que se cansam no seu trabalho, mas não se estressam? Quantas pessoas você conhece que se estressam com o próprio trabalho? Na verdade, a maioria. Então, eu atendo de manhã, atendo de tarde. Na terça e na quinta-feira eu dou aula à noite. Eu me canso. Mas eu não consigo me estressar. Eu volto a dizer, usando as palavras do Cortella, eu não me estresso porque eu vejo uma razão naquilo que eu faço. Existe um propósito naquilo que eu faço. Quando você faz algo tendo um objetivo, aonde esse objetivo ele tem um propósito, sabe o que é que acontece? Por causa disso, seu corpo está sempre produzindo serotonina. Ó, mais uma vez um daqueles 4 hormônios. Sabe o que é que acontece? Quando você se estressa, o seu corpo, em vez de ele produzir serotonina, ele produz cortisol. Cortisol, dentre outras coisas, é inimigo de testosterona. Sabe o que é que acontece quando o seu corpo
não consegue produzir testosterona no nível que você precisa, uma das coisas que acontece, queda de libido. Aí você começa a ter problema com a sua esposa, você começa a ter problema com seu marido. Porque principalmente a mulher, quando ela é submetida à produção de muito cortisol, o que é que acontece? O corpo dela não produz ocitocina. E sabe o que é que acontece quando o corpo dela não produz ocitocina? A ocitocina que o corpo dela produz também é responsável por despertar no companheiro dela o desejo sexual. Então o que é que acontece? Muitas vezes o homem ele perde o desejo sexual, não é porque os níveis de testosterona dele caiu, mas porque a mulher, o corpo dela não está produzindo ocitocina, porque o corpo dela está produzindo muito cortisol. Eu falei ainda há pouco que quando você faz uma atividade física, o seu corpo ele produz endorfina. Então, se no seu dia você foi submetido a muito estresse, portanto seu corpo produziu cortisol, mas existe uma contrapartida que você pode realizar quando você faz uma atividade física e aí você estimula o seu corpo na produção de endorfina. E naturalmente, principalmente se você é mulher, você vai ter melhor na produção de ocitocina. E aí você diz assim, mas quando chega no final do dia eu estou muito cansada e eu não consigo ter energia para fazer nada, nem atividade física. Se você não tem energia para fazer nada, tenha em mente algo, que isso é um sinal de baixa de testosterona, porque testosterona é algo que tanto o corpo do homem quanto o corpo da mulher necessita. Olha aqui para mim. Eu vou chegar aqui bem pertinho. Se eu perguntar para você agora, qual o seu objetivo para essa semana? Isso é uma pergunta que eu faço para muitos dos meus pacientes. E eu vou fazer agora para você. Qual o seu objetivo para essa semana? O seu objetivo tem propósito? Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Eu estou lendo essa HQ do Aquaman, né? Um dos meus objetivos para essa semana é terminar de ler essa HQ. Aí você diz assim, que objetivo besta? Não, não é não, sabe por quê? Leitura de HQ é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Então, toda vez, como eu gosto de ler HQ, então toda vez que eu vou ler HQ, sabe o que é que acontece? O meu organismo produz dopamina, produz serotonina. Veja que coisa fantástica. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que você fazer o que gosta vai ser um remédio excelente contra o cortisol. Vai ser um remédio excelente contra depressão. Eu estou falando muito de serotonina, né? Coisa interessante. Vocês sabem onde é que é produzida apenas 95% da serotonina do nosso corpo? É no intestino. Ou seja, uma pessoa que o intestino não funciona bem, não tem como ser uma pessoa feliz. Quer uma dica para o seu intestino, se seu intestino funciona bem? Quer uma dica para ele funcionar bem? Eu poderia dar várias. Eu vou dar uma só. Faça atividade física. Ah, mas eu estou fazendo atividade física e mesmo assim meu intestino não está funcionando. Não tem problema. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre isso. Se mesmo assim, ainda assim você acha que ler HQ é um objetivo pequeno, com pouco propósito, eu tenho um outro objetivo para essa semana.
Nós estamos, no Brasil atualmente está difícil a situação que nós estamos vivendo. Então eu tenho outro objetivo para essa semana. Se a situação no Brasil não tiver normalizada até terça-feira, eu tenho o objetivo de fazer uma videoaula para os meus alunos que não estão podendo ir à aula por causa da greve, não serem prejudicados. Então eu tenho o objetivo de fazer uma videoaula. Não apenas uma videoaula, mas a melhor aula que eu puder. Porque eu quero o bem dos meus alunos. Isso é um objetivo com um grande propósito. Então o que é que eu estou querendo dizer para você? Não tenha metas. Não tenha foco em metas. E o que eu digo para todos os meus pacientes: trace para você objetivos diários, semanais, mensais e anuais. Eu tenho um objetivo para hoje. Eu tenho vários objetivos para hoje. Um deles eu estou cumprindo, que é fazer esse vídeo aqui para vocês. E aí eu volto a perguntar: qual o seu objetivo para hoje? E aí eu posso perguntar também: qual o seu objetivo para essa semana? Por que é que eu citei o exemplo da HQ, que parece ser um objetivo tão pequeno? Porque na realidade ele tem um propósito grande. Esse propósito grande é fazer com que o meu corpo ele produza substâncias que me deem saúde. E eu faço isso, como eu falei, fazendo algo que eu goste. Quanto ultimamente você tem deixado de fazer o que você gosta porque você não tem tempo, porque você está cansado, porque você está estressado? Pense nisso. Pense nisso. Eu quis encerrar esse vídeo com essa imagem e dizendo para vocês o seguinte: sinceramente, eu não falei nesse vídeo um terço do que eu gostaria de falar. Só que o mais importante aqui é vocês entenderem o princípio básico de tudo que eu falei aqui. Seja uma pessoa integral. Não seja duas pessoas em uma. Quando eu sou o Sensei Paulo, eu continuo sendo o mesmo marido para minha esposa. Quando eu sou marido para minha esposa, eu continuo sendo o Sensei Paulo para os meus alunos. Eu continuo sendo o Mestre Paulo para os meus pacientes. Eu sou uma pessoa integral. A gente precisa parar com essa coisa de querer separar as coisas, que a gente não consegue. A gente precisa parar de achar que tudo se resolve com um comprimido. O principal responsável pela minha felicidade sou eu mesmo. Eu posso ter pessoas que estão comigo, vamos dizer assim, não de uma forma pejorativa, que são coadjuvantes da minha vida, mas o principal responsável pela minha felicidade sou eu mesmo. E essa responsabilidade eu não delego para ninguém. Minha vida é um todo. Então minha vida ela é feita minha esposa, minha filha, meu neto, meus amigos, meus alunos, meus pacientes. Todos eles formam um todo que constitui a minha vida. E eu sei que eu também faço parte da vida deles. Essa almofada aqui ao fundo, essa almofada, né? Uma almofada em forma de coração. Faz tempo que eu dei de presente para minha esposa, né? E ela dorme sempre com essa almofada, comigo também, claro, né? E isso, algum dia na minha vida,
foi um objetivo que eu realizei que tinha propósito. E isso enche a vida da gente. E isso dá significado à vida da gente. Cada pequena coisa dá propósito à vida da gente. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Do fundo do meu coração, eu espero ter ajudado cada um de vocês a serem pessoas mais felizes. Eu espero ter ajudado principalmente aqueles que estão enfrentando algum processo depressivo a ter dado o primeiro passo na busca da sua própria felicidade. Fiquem todos vocês à vontade para perguntarem, para tirarem suas dúvidas, darem sugestão de vídeos, que a gente tem sempre o maior prazer, a maior alegria em estar ajudando vocês. Então, grande abraço a todos e sejam todos muito, muito felizes.